Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração. Eu gostaria de convidar você a convidar pessoas através do Facebook, indicando a nossa live. Estaremos louvando a Deus, estaremos trazendo uma mensagem. Nós cremos que o poder de Deus, ele não fica preso a quatro paredes. Certamente o Espírito Santo de Deus vai estar falando com você. Mande no grupo familiar, mande para seus amigos, pessoas que precisam ouvir uma palavra de ânimo, pessoas que precisam ouvir uma palavra de fé, de ânimo. Eu quero iniciar o nosso culto lendo um pequeno trecho do Salmo 18. Abra sua Bíblia aí na sua casa, Salmo 18. Eu vou ler os 3 primeiros versículos. O texto diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte ou o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Essa noite eu queria convidar você a colocar a sua vida diante de Deus, que você possa abrir o seu coração, você possa abrir a sua mente, você possa declarar assim como o salmista, que você o ama, que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu refúgio, a tua rocha, a tua cidadela, que Ele venha a ser o lugar onde você pode se resguardar, se guardar diante das asas do grande Deus, do Senhor, do Criador. Eu quero fazer uma oração. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome nessa noite, queremos enaltecer o Seu nome, queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha, através da administração com o Espírito Santo, venha receber, Senhor, tudo aquilo que venhamos a fazer aqui, que tudo venha ser para honra, glória, manifestação do Teu poder e da Tua glória, que o Espírito Santo encontre liberdade no nosso meio, que todo louvor seja para Ti, que toda oração seja direcionada a Ti, e que a palavra venha de encontro à necessidade da Tua igreja essa noite. É isso que eu te peço e já te agradeço, porque eu creio na oração feita em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Deus que me sonha.
Aleluia, louvado seja teu santo nome. Você convidou as pessoas, mandou o link, mandou o convite para as pessoas. Antes de entrarmos especificamente na palavra de Deus, nós aqui na nossa igreja, na comunidade evangélica Reconstruir, nós temos o costume de orar pelas nossas crianças, mas em virtude de estarmos vivendo esse isolamento, em virtude de estarmos com a nossa igreja com algumas pessoas somente, então eu queria orar, apesar de elas não estarem aqui, eu queria orar pelas nossas crianças. Abraça teu filho aí agora, pega teu filho, não importa a idade dele não, eu quero orar pelos nossos filhos nessa noite, assim como fazemos em todos os nossos cultos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas nossas crianças, queremos te agradecer, Senhor, pelos nossos filhos, queremos colocar os nossos filhos diante da tua presença nessa noite, queremos te pedir, Senhor, abençoa-os, guarda-os de todo mal, os nossos pequeninos, que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando a vida deles, e que dentro em breve estaremos aqui novamente, na nossa escolinha, na nossa EBD infantil, ensinando-os e os conduzindo segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu quero convidar você a uma breve reflexão. Uma palavra que Deus tem falado ao meu coração esses dias. Para você que não me conhece, meu nome é Marcelo Lanza, eu sou o pastor dessa igreja da comunidade evangélica Reconstruir. Nós estamos na Avenida Nazaré, 1662. Depois que tudo isso passar, você pode fazer uma visita para nós, estaremos felizes em te receber. Eu quero falar sobre fatos, sobre a história. Eu não sei se você sabe, a história ela é repetitiva, ela é cíclica. Quando nos utilizamos dessa informação, nós queremos dizer que a história se repete, ela se repete em áreas das nossas vidas, ela se repete na história, ela se repete constantemente. Depois de um tempo determinado, fatos se repetem. Segundo a ciência, o mundo de tempos em tempos, ele passa por uma reciclagem climática, em que muitas vezes leva o mundo a uma destruição. São repetições, são fatos que se repetem. Se você for ver a história, reis se levantam, reis se promovem, depois eles passam por uma destruição, eles caem e outros reis depois tornam a se levantar. São repetições, são fatos que a história nos mostra. Nos dias de hoje nós estamos vivendo essa pandemia ou epidemia. Eu não sei se você sabe, eu fiz uma pesquisa breve, eu não vou gastar meu tempo com isso, mas nós tivemos no mínimo 10 grandes epidemias. Nós tivemos peste negra, cólera, tuberculose, varíola, a gripe espanhola, o tifo, a febre amarela, o sarampo, a malária, e a última que nós vimos que foi bem devastadora foi a AIDS. Para você ter uma ideia, nós tivemos epidemias como a peste negra, que dizimou 50 milhões de pessoas em
mais ou menos 18 anos. A cólera, ela dizimou também centenas de milhares de pessoas. A tuberculose, 1 bilhão de mortos. A varíola, 300 milhões. A gripe espanhola, 20 milhões. O tifo, 3 milhões. A febre amarela, 30 mil mortos. Isso em 2 anos. O sarampo, acredite, o sarampo matou 3 milhões de pessoas por ano, até que se descobrisse a vacina em 63. Então, nós vemos que fatos como esse que estamos vivendo e outros fatos, eles se repetem. Se você for para a Bíblia, você vai ver que existem fatos que se repetiram, existem fatos que aconteceram e depois de um tempo voltou a acontecer. Lá no tempo de Moisés houve uma perseguição, houve a matança de todo primogênito, de toda criança hebreia. Moisés foi separado num cesto, foi colocado no rio e ele foi salvo. Nos tempos de Jesus também uma ordem semelhante aconteceu, de matar todo aquele que poderia se projetar e se levantar como rei dos reis. É a história é repetitiva, a história se repete. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas 17. Eu vou ler alguns versículos. Lucas 17. Eu quero que você acompanhe. Estou dando um tempo para você abrir sua Bíblia aí na sua casa, aí no seu trabalho. Lucas 17, a partir do versículo 11. O texto diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Então não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito
e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim terá também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas do dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça, toma-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Esse texto que nós lemos de Lucas é um texto que, em alguns momentos, a palavra de Deus, ela trabalha com informações do presente, ela trabalha com informações do passado, e ela trabalha com informações do futuro. Esse texto de Lucas, ele relata o fato da cura dos 10 leprosos, ele relata a incapacidade relacional dos homens para com Deus. 10 leprosos, somente um, em meio a toda a confusão, em meio a toda a dor, em meio a todo o problema, somente um consegue se voltar para Deus. Em meio à gratidão, somente um reconhece a soberania de Deus. Em meio à doença, em meio à suposta cura, o texto nos mostra que o ser humano tem dificuldade relacional para com Ele. Jesus expõe, não somente nesse texto que lemos, a questão da repetição de fatos. Ele relata os dias de Noé, ele relata os dias de Ló. O texto nos traz a repetição de fatos. Muitas vezes Deus está operando, Deus está movendo o seu braço poderoso, mas nós não conseguimos nos conectar com Ele. Muitas vezes, assim como em qualquer uma dessas epidemias que eu li aqui anteriormente, com certeza a humanidade se perdeu, com certeza a humanidade se preocupou. A repetição dos fatos, o cotidiano da vida, idas e vindas. O texto diz que as pessoas se casavam e se davam em casamento. A vida não parou, a vida não deixou de existir, mas o cotidiano, a repetição dos fatos, elas muitas vezes não permite que nós venhamos a entender o que Deus tem para nós. Esse texto que nós lemos, esse fato que nós vimos, eu quero abordar dois importantes fatos. O primeiro é a volta de Jesus. O texto diz que nos dias de Ló, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, e no versículo 30 ele vai dizer: assim será no dia em que. Ou seja, os dias que antecedem a volta de Jesus serão semelhantes a todos os fatos que já se repetiram. O que se repete nesses fatos?
O que é cíclico nestes dias? O que você vê, que você viu e que você verá nos dias de Noé, nos dias de Ló, nos dias da cura dos 10 leprosos, ou nos dias de hoje? Nós vemos em todo o tempo o secularismo, os conceitos que são passados nos dias no materialismo, no humanismo, no racionalismo do eu, no consumismo, no existencialismo, no mundanismo. O secularismo é o inverso da espiritualidade bíblica. Ele é o inverso, ele vai na contramão da vida discipular. O secularismo é, no caso da vida da igreja, uma forma sutil, uma forma capciosa, uma forma ardilosa de roubar das pessoas, ou de disfarçar, ou de corromper o relacionamento do homem para com Deus. Os pecados, na maior parte das vezes, os problemas, os fatos, todos esses acontecimentos, eles acabam nos tirando do centro da vontade de Deus. Muitas vezes, vivemos dias difíceis, temos visto fatos acontecerem, as pessoas estão impossibilitadas, as pessoas estão isoladas. Você tem como mensurar o que está acontecendo com pessoas hoje? Hoje eu estava na minha casa, a minha esposa deitou do meu lado na cama e me trouxe um áudio de uma amiga nossa, de uma senhora de 72 anos, que está isolada dentro de casa. Hoje é aniversário da neta dela, e a Sônia havia mandado um recado para ela, uma palavra de conforto para o coração dela, e ela, meio que com a voz embargada, estava falando para a Sônia da tristeza que ela estava vivendo, de não poder estar com a neta, nos 15 anos da neta, de não poder abraçá-la, de não poder vê-la. Cotidiano, acontecimentos, fatos que nos roubam da realidade da vida relacional com Deus. 2 Timóteo, a partir do capítulo 3, 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E eu gostaria que você prestasse atenção no texto que eu vou ler aqui agora. Você vai ver que temos vivido isso na íntegra. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando
a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que temos vivido, o secularismo que temos vivido, ele exerce grande atração. Ele traz em si um fascínio. Ele tem quase que um efeito anestésico. Temos visto cristãos, irmãos, temos visto igrejas sendo envolvidas, sendo alcançadas pelo secularismo. Fatos que se repetiram, fatos que tiraram pessoas, tiraram povos de diante da presença de Deus, repetições. Hoje nós temos visto esse mover no meio dos homens, no meio dos cristãos, no meio da igreja. O Senhor deixa uma advertência: afaste-se disso. Nós temos vários textos bíblicos que eles falam sobre isso. João 15, 19, João 17, de 14 a 16. Nós encontramos várias vezes a palavra cosmos, que quer dizer mundo. O crente e o mundo, o crente e o sistema mundano. Nós não devemos nos ajuntar, nós não devemos nos harmonizar com isso. Nós devemos nos posicionar, nós devemos nos identificar como verdadeiros discípulos de Cristo. Não podemos nos moldar, não podemos nos envolver com isso. Nós somos separados, nós somos escolhidos, nós somos fixados desse mundanismo. Existe uma promessa de volta, da volta de Jesus. João 1 João 5,19 vai dizer que o mundo jaz no maligno. 1 João 2, 15 a 17 vai afirmar: não ameis o mundo, porque o mundo do amor, ou o amor do mundo, é um amor doentio, é um amor mórbido, é um amor de mentiras. Segundo Timóteo 4,10, Paulo vai afirmar que algumas pessoas amaram o presente século, pessoas que estavam envolvidas no reino, que em meio a uma pandemia, em meio a uma epidemia, em meio a uma dificuldade, se perde, em meio a uma adversidade, se apega a valores do mundo. Enquanto nós estivermos nos preocupando mais com as coisas deste mundo, nós seremos sempre alvos das nossas ansiedades, sempre estaremos expostos a sermos atacados, sermos invadidos e sermos roubados de Deus. Nada mudou, o inimigo não mudou, ele agiu ciclicamente no jardim do Éden, ele agiu ciclicamente diante da tentação em Cristo Jesus. É o mesmo, o adversário é o mesmo, os investimentos são os mesmos, as investidas são as mesmas. Filipenses 4 vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma,
Muitos estão deixando a vida relacional com Deus de lado. Pelas dificuldades que têm vivido. Você tem se envolvido com as preocupações do dia a dia. A repetição do fato que temos vivido hoje. Você tem se preocupado. Isso tem roubado a sua fé. Isso tem mexido com o teu interior. Eu vi um pronunciamento do ministro da Saúde, em meio a todas as orientações que ele vem dando insistentemente para nos protegermos de tudo que tem acontecido. Em uma das transmissões, ele pronuncia que, dizendo: desliguem um pouco a sua televisão, volte-se um pouco para a sua família. O ministro da Saúde dizendo para mim e para você: não se deixe roubar pelas notícias. E aí ele entra em alguns méritos de algumas informações que andam sendo vinculadas, que não são verdadeiras. E aí ele, como ministro da Saúde, começa a falar sobre aquilo que tem roubado a paz do coração e da mente das pessoas. Desligue-se um pouco da manipulação midiática. Afaste-se das discussões infundadas da política. Deixe de lado tudo aquilo que tem roubado a tua mente, o teu coração. Esses fatos têm mexido com o psicológico das pessoas. A repetição que temos visto tem roubado a possibilidade da volta de Jesus no coração e na mente das pessoas. As pessoas estão tão voltadas para tudo que está acontecendo, que elas têm deixado de se preocupar com o fato mais importante que existe para a vida humana, que é a volta de Jesus, que é a vida relacional para com Ele. O que você tem vivido? O que você tem feito nestes dias? Você tem se conectado na internet? Você tem entrado no Face, no WhatsApp? Você tem assistido a televisão? Canal A, canal B, canal C? E cada hora é uma notícia nova, é uma notícia diferente. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Eu quero dizer uma coisa para você: coloque a sua vida diante de Deus. Existe algo muito maior, existe algo muito mais soberano, existe algo muito mais importante, existe algo muito mais sublime do que nos desgastarmos com a questão da epidemia, com a questão econômica. São fatos importantes, são fatos relevantes, nós sabemos disso. Eu tenho clamado, eu tenho pedido para a igreja orar, para que encontremos o mais rápido possível a solução para tudo isso. Sabemos que existe a importância de nos resguardarmos, sabemos de tudo isso, mas tudo isso, ou todas essas coisas que se repetem, elas não podem roubar você de Deus. Elas não podem tirar o teu foco, a tua mente, a tua alma, o teu espírito de um relacionamento soberano com Deus. A angústia tem batido a sua porta, a tristeza, a preocupação, ela tem envolvido você. Desconecte-se e conecte-se à alma, à oração, ao Espírito Santo de Deus. Permita que o plano maior
Volte a ser o seu foco. Volte-se a Ele. Coloque-se diante do Pai. O texto que nós lemos de Lucas, o final do texto vai dizer: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Talvez a gente possa ser acometido de uma doença. Talvez a gente possa ser acometido de uma adversidade qualquer. Talvez você possa estar hoje vivendo na sua casa, aí, assistindo esse vídeo. Você pode estar vivendo momentos difíceis na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem um plano soberano, um plano superior. Deus tem um plano de salvação para a sua vida. É o segundo tópico. Para nós que cremos que um dia Jesus vai voltar, que um dia Ele vai levar a sua igreja, não a igreja A, não a igreja B, não o segmento espiritual A ou o segmento espiritual B. Ele diz daqueles que o confessam como Senhor para se tornar Salvador, aqueles que se voltam a viver a vida para com Ele, aqueles que buscam conhecer a sua palavra e viver a sua palavra na íntegra. O texto nos afirma que um dia Ele voltará. E se você, se eu, se nós estivermos ligados nisso, se estivermos buscando o nosso relacionamento diário com Ele, nós estaremos sendo arrebatados e levados. Paulo vai dizer: quer vivamos, quer morramos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória dele. Sabe, irmãos, se eu vier a morrer hoje, Ele voltou para mim hoje, ou eu vou ter com Ele hoje. Quer Ele volte como anunciado do texto, porque Ele vai voltar e Ele vai cumprir o propósito dele. Nós precisamos estar prontos e preparados. Nós precisamos estar conectados nele e não nas circunstâncias cíclicas que envolve todo o tempo, o mundo todo, e tem tirado o verdadeiro foco da humanidade em servi-lo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você essa noite: como anda seu relacionamento para com Deus? Você está conectado nele? Ou sua mente está cheia demais, preocupada demais? Você anda ansioso demais com fatos e acontecimentos repetitivos? O texto diz: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. O texto está dizendo que hoje você pode entregar a sua vida para Jesus. O texto está dizendo que se você abrir mão dos seus conceitos, o texto está dizendo que se você abrir mão daquilo que você acha que é mais importante, se você conseguir entender que existe um plano de salvação para você, se você entregar a sua vida para Ele, o fato cíclico, a repetição da história vai ficar em segundo plano. Se você entender que Ele é soberano, se você entender que Ele é teu Senhor, se você passar a viver segundo os conceitos, os preceitos que Ele tem para a sua vida, a Bíblia me diz
que a paz, que excede todo entendimento, guardará a minha alma, guardará a minha vida, guardará as minhas ações em Cristo Jesus. Tem muita gente se preocupando com o coronavírus, tem muita gente se debatendo com o Covid-19, tem muita gente se descabelando com o fato cíclico da história e tem negligenciado a sua salvação. Você já leu sua Bíblia hoje? Você já fez sua oração hoje? Você já se curvou diante dele hoje? Você já buscou a face de Deus hoje? Você já fez suas petições, suas orações? Você já buscou no soberano a resposta para você? Talvez alguns possam estar dizendo: o pastor está apoiando A ou B, ele está defendendo o partido X ou o partido Y. Não é nada disso, não é nada disso. Acorda, entenda, a história se repete, reinos se levantam, governos caem, as pessoas estão sempre envolvidas nisso tudo, estão sempre preocupadas com os fatos do mundo, estão deixando escapar das suas mãos uma eternidade com o Pai. É disso que nós estamos falando. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1 vai dizer assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, ele vai dizer assim no texto: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídas por sua vontade. Irmão, o Espírito Santo está anunciando para você a palavra dessa noite. A vontade soberana de Deus está entrando na sua casa, dizendo para você se preocupar com a salvação da sua vida. Existe um lugar maior, existe um lugar melhor. Isso aqui tudo é passageiro. Deus tem um plano melhor para mim e para você, um plano de salvação. Não negligencie a sua salvação, não abra mão da sua comunhão para com Deus. E para terminar, eu quero ler um texto que está em Isaías 55, a partir do versículo 1. Isaías 55, a partir do versículo 1. Esse texto fala por si só. O capítulo de Isaías 55, ele fala por si só: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele está falando da graça, do favor imerecido. Porque gastais o dinheiro daquilo que não é pão, e o produto
produto do vosso trabalho, daquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno dos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Eu quero convidar você que está aí na sua casa, que está participando dessa live, você que tem tido dias de angústia, dias de temores, tristezas, amarguras. Talvez você já tenha tido uma vida de comunhão com Deus e hoje está afastado da comunhão do Pai. Talvez você está vendo pela primeira vez uma palavra e ela tem impacto contra você, ela está impactando você, ela está falando com você essa noite. O texto diz que haveria um povo que não era o povo dele, e que haveria de se buscar a presença do Pai. Esse convite é para você, esse convite é para mim, esse convite é para nós. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus visite você aonde você estiver. Eu quero orar para que Deus possa confortar você. Eu quero orar para que você venha fazer um concerto com Ele, aí onde você está. O nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe, um Deus que visita e fala com todos nós. Se você puder, feche seus olhos, é onde você está. Eu quero convidar você, em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, eu quero pedir que você coloque sua vida diante de Deus aí, por alguns minutos, que você o busque, que você se conserte, que você faça a sua oração, a sua prece, em nome de Jesus.
noite da tua oportunidade. Talvez, nesse momento, o Espírito Santo está tratando você aí. Eu quero orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra diz que quando perdemos a nossa vida, quando depositamos a nossa vida nas tuas mãos, nós ganhamos a vida eterna. Pai, nós queremos colocar a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que elas possam ser alcançadas pelo poder restaurador do Espírito Santo. Pai, eu quero, em nome de Jesus, eu quero clamar por essas pessoas que estão afastadas, distanciadas. Pai, em nome de Jesus, com o poder e a autoridade que foi dada em teu nome, nós queremos repreender agora toda mentira, toda acusação, todo levante que possa ter afastado os teus filhos. Restaura, Senhor, dá mais uma chance para que haja um convívio, para que haja restauração relacional para contigo. Pai, se existe alguém que nos ouve, que nos assiste, que deseja entregar a vida para ti, eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, fala com teu servo, que ele possa confessar a Jesus como único e suficiente Senhor para se tornar salvador da sua vida. Abençoa, Senhor, a tua igreja que é viva, a tua igreja que não está parada, a tua igreja que tem se posicionado, que tem orado, que tem buscado a tua face. Que possamos continuar, Senhor, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e que possamos manter a nossa conduta para o grande dia, o dia da tua volta. Que os fatos, que as repetições, que as ações do mundo não venham nos roubar da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Foi abençoado? Compartilhe essa mensagem. Você sabe alguém que está precisando ouvir uma palavra de Deus? Compartilhe essa mensagem. Antes de estarmos encerrando, nós vamos estar orando pela Márcia. Vem aqui pertinho de mim, Márcia. A Márcia hoje está completando mais uma primavera. É uma amada da nossa igreja. A pastora Sônia vai estar orando por ela, para que Deus possa continuar abençoando a vida dela em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida da tua filha, Senhor, pela vida da tua serva, que tão diligentemente tem sido doado nessa causa, Senhor.
Tão somente que Tu continues abençoando a vida dela, Tu continues, Senhor, suprindo as suas necessidades, Senhor. Continue, Senhor, fortalecendo-a, Senhor, nessa caminhada, Pai. Que ela seja, Senhor, uma boa mãe, uma boa serva, uma boa amiga, ó Deus, em nome de Jesus. Todos os sonhos, os projetos, os desejos do coração da Tua filha, Senhor, eu coloco diante do Teu altar nessa noite, Senhor, e que Tu venha cumpri-los, Senhor, conforme o Teu querer, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida da Tua filha. Muito obrigado por mais um ano de vida na Tua presença, Senhor. A Tua igreja te agradece, nós te agradecemos, Senhor, pela presença dela aqui no nosso meio. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos... Dá para mostrar a igreja aí, Thiago? Nós estamos com a nossa igreja fechada para o público. Se você quiser depois conhecer nossa igreja, depois que tudo isso passar, a comunidade evangélica Reconstruir está na Avenida Nazaré, 1662. Nós temos alguns irmãos aqui que vieram participar da nossa live. Estamos mantendo aqui o espaço de segurança, né, para que não haja nenhum problema. E quem sabe, daqui uns dias, quando tudo isso passar, você vai estar aqui com a gente, louvando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Amém? Eu quero impetrar a bênção, que você possa permanecer firme em meio às repetições da história, que você tire os seus olhos das circunstâncias, que você olhe para Cristo, que Ele deve e é o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de ter os nossos corações, de termos as nossas mentes depositadas na Tua presença. Temos vivido o Teu senhorio, somos servos e aguardamos sempre a Tua presença no nosso meio. Não são notícias e nem circunstâncias que vão nos roubar de Ti. Nos leva debaixo da Tua graça, nos leva debaixo da Tua paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a edificação e a exortação do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a minha e a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Quarta-feira, 19h30, teremos a nossa próxima live. Deus abençoe você. Eu quero